A graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do Senhor Jesus Cristo esteja em todos vocês, agora e para sempre. Eu gostaria de poder dar aquele abraço que eu sempre dava, aquele ósculo santo que eu sempre dei, mas eu faço isso espiritualmente a cada um de vocês nessa noite. Eu tenho pregado, queridos e amados, em algumas igrejas, com 15 pessoas, 10 pessoas, 20, e hoje aqui nós temos, glórias a Deus, bastante, né? A gente tem os cuidados, né? Mas a pergunta a todos vocês aqui: o que é que você veio fazer aqui nesta noite? Você sabe? Em João 6:44, Jesus disse que ninguém vem a mim, se o meu Pai que está no céu não o chamar. E João 15:16, também está escrito, Jesus disse para os discípulos: olha, não foram vocês que me escolheram, não. Eu escolhi vocês. Escolheu para quê? Você é escolhido. Você é chamado por Deus, escolhido. Chamado para quê? Escolhido para quê? Para olhar só ou para executar a obra do Pai? Você foi chamado para executar a obra do Pai. E Jesus disse que vocês produzam muito frutos bons e que permaneçam para sempre. Você pode pôr João 15:16, está lá. Me perguntaram de versão aqui, eu tenho várias versões, porque o Espírito Santo dá várias versões. Mas, olha o que está escrito lá. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para ir e darem frutos que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem no meu nome. Então, queridos, eu vivo caminhando com Deus, orando, adorando a Deus, falando com Deus, todas as noites, na garagem do meu prédio, desde que começou essa pandemia. E ali eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, socorre as pessoas que estão enfermas, aquelas que têm falta de ar, aquelas que estão sofrendo, aquelas que estão morrendo. Proteja as pessoas que estão ficando desempregadas. E me ensine, Senhor, pelo Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo da verdade está lá em João 14:16, viu? Me ensine a te adorar. Me ensine a amar as pessoas e ajudar as pessoas. Eu cheguei a visitar família que estava vendendo os bens da casa para poder ter uma cesta básica. E eu tenho pedido para o Senhor: Senhor, me ensine a te adorar. Me ensine a pregar. Tem gente que prega tão bem e eu sou tão fraquinho, e eu sou pequenininho. E o Espírito Santo me falou na mente o que contém Jeremias 1:9. Eu colocarei na sua boca, eu colocarei na sua boca as minhas palavras. Queridos e amadas, você tem a palavra de Deus na sua boca e no seu coração. Você tem
tudo, seu coração está cheio de Deus e cheio do poder de Deus. Por isso, em Mateus 12:34, Jesus disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Um pouquinho de paciência, irmãos. Eu não sei se todos vocês choram quando pregam, quando adoram a Deus, se vocês choram. Eu não sei. Mas eu garanto a vocês que isso só acontece pela ação do Espírito Santo de Deus. Numa dessas noites, desde o começo da pandemia, eu venho orando. Às vezes é das 9 horas até meia-noite, mas eu oro, falo com Deus, eu prego a palavra de Deus, e o Espírito Santo, eu sinto a presença, por isso eu sempre peço para o Espírito Santo: olha, eu preciso sentir a tua presença. As pessoas que estão me ouvindo têm que sentir a tua presença, porque o Senhor é tudo, não sou eu. Eu estava, queridos, orando, caminhando e orando, falando com Deus. Daqui a pouco entra um moço, que eu nunca vi, um moço bonito, entrou pela garagem ali, a primeira garagem onde eu estava. Espera aí, está tudo fechado? Quem é esse moço? E eu fiquei com receio, eu imaginei o seguinte: ele vai se assustar comigo, que eu estou andando aqui. Eu falei: olha, eu estou caminhando aqui, falando com Deus, estou orando. Ele abriu um sorriso, em silêncio, abriu um sorriso tão grande. Ele ficou numa alegria que eu pensei: ele vai me abraçar. Aí ele passou na minha frente, e foi onde estão os carros. E eu fiquei pensando: bom, como é que esse moço entrou aqui? Se o portão está fechado, ele é desconhecido, será que ele vai pegar algum carro aí? Ele entrou no meio dos carros, e eu continuei orando ali mais de 1 hora. Cadê o moço? O moço não saiu com carro. O moço não está mais em lugar nenhum. Aí eu pedi para o Espírito Santo da verdade, falei: eu não entendi, mas quem é esse moço? Por que ele não falou nada comigo? Ele poderia ter me cumprimentado. Ele poderia ter falado alguma coisa. O sorriso dele também foi em silêncio. E o Espírito Santo novamente me passou: quando você foi operado do coração e você acordou naquela UTI, aquela pessoa de branco que estava lá também ficou olhando para você, riu o tempo todo em silêncio e foi embora pela parede. Você quer saber quem é? Pode ter certeza que está com você, com cada um de nós aqui, queridos, cada um de nós. Em 1 João fala do amor de Deus. O amor de Deus é infinito. 1 João 4,8, ali está dizendo: Deus é amor. Então, analisando profundamente essa palavra, pastor Felipe, que é muito estudioso, entre os outros que estão aqui, analisei sintaticamente com o professor Espírito Santo. Deus é amor. Então, o amor é Deus. O amor que está em você, na sua mente, no seu coração, no seu falar, no seu agir, no seu sorrir, é Deus. Deus está em nós, meus queridos, está em nós. Romanos 8,31 diz que Deus é por nós, quem seria contra nós? Filipenses 4,13 diz o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romanos 8,37, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores.
Nós não somos só vencedores, nós somos mais, viu? Você é mais do que vencedor, é mais do que vencedor. Nós somos agentes de Deus aqui neste mundo. Nós somos parte do amor de Deus através do Senhor Jesus Cristo entre toda a humanidade. Por isso, em João 13:34, Jesus deixou registrado: eis que vos dou um novo mandamento, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto conhecereis que sois os meus discípulos. João 15:12. Este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Mateus 24:35, aquela parábola do rei, através do Senhor Jesus. O rei dirá àqueles que estão à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Tome posse da herança, o reino de Deus, que para vocês foi preparado antes da criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive doente e vocês cuidaram de mim. E os justos dirão: Senhor, quando foi que nós fizemos todas essas coisas para o Senhor? E o rei dirá: toda vez que você fez alguma dessas coisas aos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Povo amado, não adianta a pessoa falar muito, contar vantagem e tanta coisa. Ele tem que fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, pastor Rubens, todos os amados que estão aqui. Aqui não tem nenhum menor e nenhum maior, não. Aqui todos são iguais. Porque em Efésios 4:4 está escrito que todos nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Fazer a vontade de Deus. Como é que se faz a vontade de Deus? Não é no blá blá blá, não, né? Não, não é isso. Lucas 6:46. Jesus disse: por que me chamais vós Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Jesus continua falando sobre fazer a vontade de Deus. João 6:38, Jesus disse: eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Em João 14:16. João 14:16. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece, porque não o vê. Mas vocês o conhecem, porque Ele habita convosco e estará em vós para sempre. João 16:15. Jesus disse: o Espírito Santo me glorificará, porque receberá do que é meu. Tudo o que o Pai tem é meu. João 17:10. Jesus ora em voz alta para eles entenderem e ouvirem: Pai Santo, tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que é teu é meu. João 3:35. Para as pessoas conhecerem o significado da mensagem, Jesus disse:
O Pai ama o Filho, por isso deu a Ele todas as coisas, Ele passou nas suas mãos. Mateus 11, 27, Jesus disse: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai que está nos céus. Mateus 28, 18, Jesus fala disto e fala também do poder. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus, Ele sempre me prometeu que Ele põe as palavras, Ele põe os versículos, Ele põe o teor dos versículos, porque Ele é Deus, e você faz parte desse Deus Todo-Poderoso, e todos nós somos um em Cristo Jesus. Em Romanos 8 e 26 está escrito: o Espírito Santo nos ajudará na nossa fraqueza. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, como devemos orar. O Espírito Santo intercederá por nós, até com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é o gemido inexprimíveis? É o choro. É o choro. Bem-aventurado aquele que ora e chora, sentindo a presença de Deus. Bem-aventurado aquele que adora a Deus, porque a mão do Espírito Santo está sobre ele. Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Queridos, essa lágrima que você derrama nos pés do Senhor, lava a sua alma, purifica o seu coração. Por isso, em Mateus 5,8, Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vocês conhecem milagres? Quantos milagres, né? Quantos? Eu vivo vendo milagres, recebendo e vivendo milagres. Eu até comentei com o irmão, tem coisas que se eu conto para qualquer um, primeira coisa que ele vai dizer é que eu sou louco. E glórias a Deus, porque a loucura das coisas, para o mundo parece loucura as coisas de Deus. Vocês sabiam, queridos, que Jesus está no Pai? Você sabia que o Pai está em Jesus? Você sabia que nós estamos em Jesus, no Pai? Compreenda isto. João 14:8. Jesus sempre falava do Pai, né? Do Pai, o Pai. E eles não tinham coragem de perguntar, mas Filipe foi um corajoso, falou: Senhor, então mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse para Filipe: há quanto tempo eu estou com vocês e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Você não crê que o Pai está em mim e eu estou no Pai? O Pai que está em mim está realizando a sua obra. Por isto eu digo a vocês, creio em mim, quando eu digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se eu não realizo as obras do meu Pai, então não creio em mim, mas eu realizo as obras do meu Pai que me enviou. Então, ainda que vocês não creiam em mim, creio pelo menos nas obras do Pai que eu realizo, para vocês compreenderem e entenderem que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Em João 14:20, ele disse o seguinte: naquele dia, pastor, naquele dia, vocês verão,
e vocês crerão, compreenderão, que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e vocês estão em mim. Está completo, né, meu irmão? Você tem fé, meu irmão? Você tem fé, minha irmã? A força da fé é o maior poder nos céus e na terra. Os discípulos entenderam bem isso, eles compreenderam a importância da fé. Por isto, os discípulos chegam para Jesus e dizem o seguinte, Lucas 17, 5, Senhor, aumenta a nossa fé. Em Romanos 10 e 17 está escrito que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas aqui eles estão pedindo aumentar a fé. Jesus responde lá em Mateus 17, 20, bem detalhadamente, se vocês tiverem fé do tamanho da semente de uma mostarda, vocês ordenarão este monte para que ele se locomova para o fundo do mar, e ele vos obedecerá, e nada vos será impossível. Em Marcos 9, 23, Jesus continuou falando, para Deus, tudo é possível. Marcos 10 e 27, continuou. Nós vemos aquela passagem no Marcos 9, 23, daquele homem que foi pedir ajuda para o seu filho, e chegou e falou para o Senhor Jesus, Senhor, se tu podes, olha o que ele falou, se tu podes, tenha misericórdia de nós e nos ajude. E Jesus disse, se tu podes, tudo é possível para aquele que crê. Lucas 1:37, Jesus disse, nada é impossível para aquele que tem fé. Então, queridos, vamos ouvir a voz de Deus, que a voz de Deus fala conosco de muitos jeitos, de muitas maneiras. E o testemunho edifica a fé. Vocês pregam sempre isto. Ou seja, nós pregamos sempre isto. Não fique preocupado com o título de ser pastor ou não. Todos nós somos um em Cristo Jesus. O testemunho edifica a fé e glorifica o nosso Deus. Tem fundamento bíblico. Atos 1:8, recebereis o poder de Deus que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Atos 4:20, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Quantas coisas você viu, quantas coisas você viveu, e você ouviu, você nunca contou, mas está escrito. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Isaías 43:10 está dizendo, vós sois as minhas testemunhas escolhidas. Vamos ouvir a voz do nosso Deus em qualquer circunstância. Apocalipse 3:20, algo muito conhecido para os irmãos. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir o quê? A minha voz. Aquele que ouvir a minha voz, e não é só isso, é abrir a porta, abrir o seu coração, receber a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, ter intimidade com Deus. Aí Jesus diz, eu entrarei na sua casa, eu entrarei na sua vida. Aí você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em Hebreus 3:8 também está escrito, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Tem gente que viu, faz de conta que não viu. Eu estava no Rio de Janeiro, num jantar da Donep,
um médico ateu que desafiou a Deus. E ele começou: sou um médico bem-sucedido. Recebi um convite para mim e para minha esposa no jantar da Donep. Acho que todos aqui sabem o que é a Donep, né? Associação dos Homens de Negócio Evangelho Pleno. Bom, fomos no jantar. O jantar era bom, o lugar era bom. Eu estava lá junto, ouvindo. E aí, depois do jantar, apareceu um médico lá que eu não sei nem quem é, e começou a falar de Deus, começou a falar de Jesus, diz que Deus é isso, que Deus criou, que Deus ressuscita, e que ele tem um filho que se chama Jesus, que ressuscitou alguém chamado Lázaro depois de 4 dias. Falou tanta bobeira lá, que eu fiquei irritado, mas eu fiquei mais irritado ainda, quando ele chamou as pessoas lá na frente. Quem quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E para minha irritação aumentar, a minha esposa foi lá e aceitou esse tal de Jesus. Saímos de lá, briguei tanto com a minha esposa, e agora ela só fala de Deus, ela só fala desse tal Jesus, e não parava mais, e aquilo me aborrecia muito, porque eu não creio em Deus, não creio em Jesus, não creio em nada disso. Mas aí apareceu a voz do maligno, sempre se aproxima, hein? Tem que ter cuidado, né? Aquele amigo que conhecia os pormenores da minha vida, ele disse: rapaz, você está perdendo tempo. Você tem uma amante linda. Dá uma injeção na sua esposa, fala que ela está estressada, está muito cansada, aí aconteceu alguma coisa, o atestado de óbito, você não se preocupe, você é amigo do pessoal do IML também, não tem problema nenhum. Falou: essa ideia é boa. Agora tem um problema. Tem um filho de 11 anos que não desgrudava nem da mãe nem do pai. Eu estava com a mãe e estava com o pai. Aí ele resolveu a questão. Eu tiro uma semana de férias e vou numa ilha, perto da ilha de Paquetá. Eu não me lembro o nome dessa ilha. Aí fica lá uma semana, volta à noite, o menino está lá, volta à noite e faz essa zoada toda aí. Estava com o carro alugado. Quando ele entrou no carro para sair da ilha, obviamente, vem uma mulher gritando: ah, tem uma criança morta aí, tem um menino morto aí. Ele foi lá, quem era? Era o filho dele. Eles estavam construindo as sarjetas, a criança bateu a testa na sarjeta e morreu, disse que já estava frio. Aí ele falou: eu fiz exercício boca a boca, não adiantou nada. Eu fiz aquela flexão no peito, não adiantou nada. Tornei a repetir, aí ele já estava frio, estava gelado, não adiantava nada. E eu fiquei desesperado, o meu filho era tudo para mim. Eu pus o meu filho deitado no banco de trás do carro. Entrei no carro, dei partida e estou saindo. Quando andei um pouco, veio algo na minha mente. Pessoal da Donep, ele desligou o carro. Ó Deus, diz que o Senhor existe, existe mesmo? Então eu estou desafiando, olha aqui, ó, meu filho, eu não consegui fazer voltar a vida dele. Se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor existe mesmo, está aqui, vem aqui e mostra, prova para mim. O Senhor não tem um filho que se chama Jesus, que fez isso e fez aquilo? Está aqui o meu filho, vem aqui. E eu não estou te pedindo não, eu estou desafiando, porque eu não acredito mesmo. Mas se o Senhor fizer isto, eu vou deixar de ser médico e vou servir o Senhor. Ele fez um barulhão danado, não adiantou nada. Andou outra vez, acho que talvez uns 5 minutos, não sei quanto lá. Tornou a repetir o barulhão todo. Não aconteceu nada. Aí ele estava já quase para sair da ilha. Ele falou: olha, Deus, eu vou te dar mais uma chance, hein? Mais uma chance. Se você existe, está aqui. Se o seu filho existe, está aqui. Enquanto ele falava aquelas baboseiras todas,
veio um vento forte, que chacoalhou o carro dele. Ele se assustou e olhou no banco de trás, ao filho sentado no banco de trás, e falando: pai, o que nós estamos fazendo aqui? O filho não sabia de nada. O que é, pai? O que é? Aí ele falou: não, em cima de mim não, isso aí é alguma miragem, isso aí é alguma coisa da minha mente. Aí foi pôr a mão no menino para ver se era o menino mesmo, e o menino perguntando: pai, o que está acontecendo? Ele: puxa vida. Aí eu me lembrei, eu tinha quebrado as costelas dele. Aí eu fui examinar a costela, não tinha costela nenhuma quebrada. Mas eu me lembrei de mais uma coisa, ele tinha um buraco na testa. Cadê o buraco? Passou: não tem nada. Quem faz a pergunta agora sou eu. Irmãos e irmãs, que vento foi aquele que chacoalhou o carro lá? De onde veio esse vento? Quem mandou esse vento lá? E aí o médico disse: gente, Deus existe mesmo, e eu não sou mais médico. Faz 11 anos que eu já estou servindo a Deus, e o meu filho está lá atrás. Levanta aí, meu filho, estava com 21 anos. E levantou. Então, foi que Jesus disse: para Deus, nada é impossível. Tudo é possível, não importa o que é, tudo é possível. A fé vence o impossível. Então está aí, meus queridos. Em Mateus 14, 28, nós vemos algo que seria mais do que o impossível. Os discípulos de Jesus estavam no mar da Galileia, debaixo de uma tempestade forte, aquela tempestade que não acabava mais, não tinha fim, a tal da tempestade. Em altas horas da noite, eles já estavam cansados, estavam estressados, eles não tinham mais esperança de nada, não tinham esperança de sobreviver, não. As águas eram cada vez mais violentas, irmãos, o vento cada vez mais forte. O barquinho deles era jogado de um lado para o outro, como se fosse uma folha de eucalipto sobre o mar. E de repente, eles veem algo que o povo poderia dizer: isso é impossível. Eles veem um homem caminhando sobre as águas, vindo na direção deles. E o medo tomou conta deles, e eles começaram a gritar, pensando que fosse um fantasma. E Jesus, se aproximando, disse: calma, calma, sou eu. E Pedro disse: Senhor, és tu? O corajoso Pedro, né? Senhor, és tu? Então manda eu ir caminhando sobre as águas ao teu encontro. E Jesus disse para ele: vem. Incrível. Pedro desceu do barco e foi caminhando na direção de Jesus. Crê ou não crê? Você crê na promessa de Deus? Você crê na promessa de Deus? E o que é a promessa? A promessa é simplesmente a palavra de Deus. Pedro caminhou sobre as águas ou caminhou sobre a palavra de Deus? Pedro começou caminhando sobre a palavra de Deus, mas depois ele se distraiu e começou-se a afundar. E teve que gritar por socorro. Socorro, meu Senhor, eu estou afundando, socorro. Jesus estendeu a mão a Pedro, ergueu Pedro, e ambos subiram no barco. Você quer viver a promessa?
Você quer viver a promessa, irmão e irmã? Se você caminhar sobre a palavra de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela é vida, ela é verdade, ela é tudo. João 6,14. João 6,4. 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando Pedro estava no barco e Jesus vinha caminhando sobre as águas, Pedro disse: Senhor, és tu? Dá uma ordem aí. É só mandar eu ir, eu vou caminhando sobre as águas, te encontrar. Jesus disse para ele: vem. Observe, queridos e querida. Jesus falou uma palavra só, pastor Felipe, uma. Só uma. Vem. Em Mateus 8,8, aquele centurião romano, lá em Cafarnaum, foi atrás de Jesus e chamou Jesus para ir na casa dele, para curar o servo dele que estava muito doente. Jesus indo com ele, quando chegou na metade do caminho, o centurião parou e falou: Senhor, não dá não, o senhor não pode ir na minha casa não, não dá certo não. Os discípulos ficaram atônitos: o que está acontecendo? Aí o centurião completou, pastor Paulo: Senhor, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Eu não tenho dignidade de receber o Senhor na minha casa. Diz apenas uma palavra, só uma palavra, e o meu servo já estará curado. Foi o que aconteceu. Agora aí, veja bem, Pedro disse: Senhor, manda eu ir ao teu encontro que eu vou. E Jesus falou: vem. Uma palavra só. Queridos, queridas, uma palavra só. Essa palavra vem, pronunciada pelo Senhor Jesus, criou uma ponte visível sobre as águas do mar da Galileia, que somente a fé de Pedro podia ver. Oh Deus Todo-Poderoso, você tem fé? Se você tiver fé, Deus vai criar para você também uma ponte invisível que vai levar você às promessas de Deus, vai levar você às mansões celestes, vai levar você diante do trono de Deus. Mansão celeste. João 14:2. Os irmãos conhecem. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha aí, vou repetir. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar para vocês um lugar. E depois de eu ir preparar esse lugar, eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu esteja, vós estejais também. E contemplem a glória que para mim foi preparada antes da criação do mundo. Está aí, meus queridos. A casa do Pai é essa. E na casa do Pai, nessa mansão, tem uma sala de jantar enorme e cadeiras. Cada cadeira daquelas tem o nome de uma pessoa.
E numa daquelas cadeiras está o seu nome, está o seu nome, está o seu nome, está o nome de todo mundo, porque você foi chamado por Deus. Você foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. O jantar já está pronto. A mesa já está pronta. Entre, meu querido, entre, minha querida, que Deus está esperando você. Aplauda o Senhor Jesus. Deus seja louvado. Obrigado, queridos irmãos e irmãs. Vocês são bênção de Deus e Deus tem mais bênção para a vida de vocês. Tá? Um abraço espiritual a todos. E o ósculo santo também espiritual em cada coração. Deus abençoe.